Deus continua sendo o mesmo, mesmo quando nós passamos pelo deserto. E sim, nós passaremos pelo deserto. Existe uma frase que eu ouvi uma vez e que ficou muito marcada em mim. O deserto é esse lugar pelo qual todos nós ou já passamos, ou estamos passando, ou ainda vamos passar. E quando a gente para pensar com sinceridade, isso faz muito sentido. Porque a vida não é feita só de águas tranquilas. A vida também é feita de caminhos áridos, de períodos difíceis, de estações que a gente não escolheu viver. Isso não significa que nós devemos desejar o deserto. Ninguém acorda querendo sofrer, querendo atravessar dificuldades. Mas significa que precisamos estar conscientes de que, em algum momento, nós caminharemos por ele. E é justamente por isso que precisamos conversar sobre o deserto. Quando eu estava no seminário, eu participei de uma viagem missionária que saiu do interior do Rio Grande do Sul e foi até o Peru. Foi uma jornada longa, cansativa, feita de ônibus. Foram muitas horas de estrada. E em um dos momentos dessa viagem, nós passamos pelo deserto do Atacama. Eu me lembro muito bem da sensação. Era algo ao mesmo tempo impressionante e angustiante. Impressionante pela imensidão, pela grandiosidade daquele lugar. Angustiante porque, por horas, não havia mudança de paisagem. Tudo parecia igual. O tempo parecia não passar. A estrada parecia não acabar nunca. E ali, olhando pela janela daquele ônibus, eu entendi algo muito profundo sobre os desertos da vida. Quando nós estamos no deserto, parece que os dias são sempre iguais. Parece que o problema nunca muda. Parece que a dificuldade nos cerca por todos os lados. A gente olha para frente e não vê novidade. Olha para trás e vê o mesmo cenário. E começa a se perguntar se aquilo vai ter fim. Mas mesmo ali, naquele lugar árido, havia algo que permanecia: a imensidão. E mais do que isso, havia o Senhor. Porque o deserto não é a ausência de Deus. O deserto é um lugar onde Deus continua sendo Deus. O deserto é um tema recorrente nas páginas da Bíblia. Quando falamos em deserto, muitos de nós pensamos imediatamente no povo de Israel caminhando pelo deserto após sair do Egito. E, de fato, essa é uma das narrativas mais conhecidas. Mas não é a única. Agar encontra o Senhor no deserto. Jesus é tentado no deserto. Os salmos falam inúmeras vezes do deserto como lugar de angústia, de clamor, de dependência. O deserto atravessa a história bíblica porque ele também atravessa a experiência humana. Isso nos ensina algo importante. O deserto faz parte da vida. E muitas vezes faz parte da vida daqueles que caminham com Deus. Quando nós passamos por dificuldades, é comum começarmos a perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E não é errado refletir sobre nossas escolhas, avaliar caminhos, buscar discernimento. Mas muitas vezes nós ficamos presos demais ao porquê, como se o simples fato de estarmos no deserto significasse que algo deu errado ou que Deus nos abandonou. E aí surge um erro muito comum: reduzir o deserto apenas à falta de dinheiro, à dificuldade financeira. Como se quem tem recursos nunca atravessasse desertos. Mas o deserto não é apenas financeiro. Existem desertos emocionais, espirituais, relacionais, existenciais. Existem pessoas que têm tudo aos olhos humanos e ainda assim vivem em profundo deserto interior. Quando nós reduzimos o deserto a uma única área, nós corremos o risco de idolatrar soluções humanas, como o dinheiro, e perder de vista o que realmente está em jogo: o coração. O problema do deserto não é atravessá-lo. O problema é como nós atravessamos. O Salmo 95 nos lembra do comportamento do povo de Israel no deserto. Um povo que viu milagres, que foi liberto do Egito, que experimentou provisão diária, mas que, mesmo assim, endureceu o coração. A falta de confiança gerou murmuração, descontentamento, rebelião. E isso entristeceu profundamente o Senhor. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem.
É fácil louvar quando as bênçãos são visíveis. O desafio é confiar quando o caminho é árido. O desafio é continuar crendo quando a paisagem não muda. E é aqui que precisamos ser honestos conosco. Por que confiamos quando tudo está bem, mas duvidamos quando o deserto chega? Por que nas águas tranquilas reconhecemos a bondade de Deus, mas no deserto começamos a questionar seu caráter? O problema não é o deserto. O problema é endurecer o coração no deserto. Quando endurecemos o coração, começamos a olhar mais para a areia do que para a mão de Deus. Mais para a dificuldade do que para a fidelidade do Senhor. Mais para o tempo que parece não passar do que para aquele que caminha conosco. Por isso, tantas vezes na Bíblia Deus chama o seu povo a lembrar. Lembrar do que ele fez. Lembrar de quem ele é. A memória espiritual é uma ferramenta poderosa no deserto. Quando esquecemos quem Deus é e o que Ele já fez, nos tornamos vulneráveis à murmuração e à desesperança. Hebreus nos chama a manter firme a nossa confiança. E a palavra esperança, no sentido bíblico, não significa um desejo frágil, mas uma certeza sólida. Não é quem sabe, é eu sei em quem tenho crido. Trocar essa certeza pela murmuração é se afastar de Deus no momento em que mais precisamos dele. Existe uma passagem muito forte em 1 Reis 20, quando os inimigos de Israel dizem que o Senhor é Deus apenas dos montes e não dos vales. E Deus responde mostrando que Ele é Senhor em todo lugar. O poder dele não muda conforme o cenário. Essa ideia de que Deus só age quando estamos bem, felizes, fortes, é uma ideia pagã. O nosso Deus é Deus do monte, do vale, do deserto e das águas tranquilas. O poder dele não diminui porque o caminho ficou difícil. Talvez a pergunta mais importante no deserto não seja por que estou aqui, mas como vou atravessar esse lugar em fidelidade ao meu Deus? Como eu permaneço fiel quando tudo em mim quer desistir? Como eu continuo confiando quando não vejo mudança? No deserto, somos chamados a olhar menos para a imensidão da areia e mais para a fidelidade do Senhor. A ouvir mais a palavra de Deus do que as vozes do desânimo. A lembrar que Ele não perdeu o controle. O deserto não anula a presença de Deus. Muitas vezes, Ele revela. Que nós possamos atravessar os desertos da vida com o coração macio, confiando que o mesmo Deus que nos guia em águas tranquilas também caminha conosco em terras áridas. Que nossa esperança não esteja no fim rápido do deserto, mas no Deus que permanece conosco enquanto caminhamos. Nós servimos um Deus que não muda, e isso é suficiente para atravessar qualquer deserto.